foi tema hoje da reunião do Executivo o processo de resgate da concessão dos serviços de água. Este assunto continua a ser polémico, Sr. Presidente. Da última vez que conversamos, o Sr. Presidente disse-me que não concordava de todo com o parecer da ERSAR, mas não concorda porquê? Quais são os fundamentos? Muito bem, como disse, hoje tivemos uma reunião de Câmara muito importante e desde logo muito importante porquê? Porque além da resposta que estamos, da comunicação da ERSAR e da resposta que demos, tivemos a oportunidade de comunicar aos seus vereadores duas candidaturas que vieram aprovadas para avançarmos já em maio com água e saneamento em Recareio e Sobreira, ou seja, se nós não tivéssemos em dezembro avançado com o processo de resgate, teria sido impossível avançar com essas candidaturas que nos vão permitir desde já avançar com o saneamento ainda este ano na Sobreira e Recareio, portanto 2 investimentos na ordem de mais de 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros em cada uma das freguesias e com participação de quase 1 milhão de euros em cada lado. Portanto, ou seja, nós tínhamos a certeza que este era o caminho que tínhamos que seguir, porque caso contrário não podíamos avançar com esses investimentos que tanta falta. E estes investimentos estão de inteira responsabilidade da Câmara e não, e não da empresa da EAD. E são duas candidaturas que, se nós não tivéssemos avançado com o resgate, estávamos impossibilitados de fazer esse investimento, porque a única autoridade que estava autorizada a fazer investimentos, mas que não fazia, era a concessionária. Mas então quer dizer que já avançou com o resgate? A Câmara Municipal já avançou com o resgate? O resgate foi deliberado em Assembleia Municipal em dezembro. Portanto, já tem trabalhado... O resgate já foi deliberado, agora há um ano desde a data da deliberação até nós tomarmos conta do serviço, em que das duas uma, ou a concessionária aceita o valor que nós propomos, ou se não aceitar, vai-se discutir o valor em tribunal. Sr. Presidente, mas se já tinha sido aprovado em Assembleia Municipal e a Câmara já avançou com o resgate, por que é que houve a necessidade deste parecer? O parecer é simples, portanto, nós quando avançamos para um resgate, há um parecer que é preciso pedir à ERSAR, que é um parecer obrigatório, mas não vinculativo. Esse parecer, desde logo, foi apresentado em setembro. A ERSAR devia tê-lo apresentado em tempo útil, até dezembro, não o fez, o que fez com que nós, porque há um prazo que ela tinha para eu fazer, que eram de 90 dias, e que não o fez, o que significa que nós em dezembro levamos o assunto à Assembleia Municipal sem ter o parecer, porque não era vinculativo, e também não foi feito dentro do prazo legal. Por isso é que o Sr. Presidente diz que não é um parecer, é um comunicado. Pelo facto de não ter sido feito no prazo legal. Não foi feito dentro do prazo legal e para além disso não é, mas eles não deixaram de dar eles se quisessem não precisavam ter feito essa comunicação porque já foi fora do prazo. De qualquer forma, fizeram-na, nós respeitámos-la, mas não aceitamos e já de seguida vou-lhe dizer porque é que nós não aceitamos. Já agora também dizer que nesta reunião de Câmara, levamos também à reunião de Câmara o financiamento que já o temos feito, portanto, ou seja, nós já fizemos um financiamento de 21 milhões, eu posso lhe dar o valor ao certo, 21.013.923 euros, que é o valor do resgate que nós nos propomos neste momento a pagar, e que já tivemos 2 bancos, neste caso o Banco Português de Investimento e a Caixa Geral de Depósitos, que nos vão emprestar metade cada um deste valor, um dos bancos 10.506.961 e o outro tanto a 15 anos, isto é, já está garantido o empréstimo para pagar à concessionária. Agora, e isso também já foi hoje aprovado em reunião de Câmara. Mas a concessionária já aceitou este valor? Não, agora é isso que está agora a decorrer, isto é, nós agora aprovamos o empréstimo e ainda estamos à espera que a concessionária aceita ou não. Quando a concessionária, portanto, se a concessionária não aceitar o valor, o que é que vai acontecer? Nós temos que depositar este valor à ordem da concessionária até 31 de dezembro, para assumir o serviço como a lei determina em janeiro do próximo ano, e depois o valor definitivo será discutido em tribunal. Agora, em relação ao comunicado da ERSAR, eu vou-lhe explicar o que é que o comunicado... Sr. Presidente, mas antes disso, desculpe, mas como é que chega a este valor dos 20, só para que eu consiga perceber, dos 21 milhões de euros, como é que chega a este valor? Esse valor, isso está previsto no contrato de concessão e foi levado à Assembleia Municipal em dezembro, isto é, no contrato de concessão está previsto, porque uma coisa é se nós estivermos a tratar da compra ou de uma venda de uma empresa que é nossa, nós podemos dizer que queremos vendê-la ou podemos comprá-la pelo preço que nós entendermos, portanto isso cada um está livre de o fazer. Mas quando se trata de uma concessão, existem regras que estão definidas no contrato de concessão, isto é,
quando a Câmara Municipal de Paredes entregou em concessão a água e o saneamento à empresa Biowater em 2001, também recebeu uma quantia, recebeu na altura, negociou, recebeu 10 milhões de euros por essa concessão. E no próprio contrato de concessão, quando se concessiona uma coisa, no próprio contrato de concessão estão estabelecidas as regras que caso o município entenda que o bem público está a ser posto em causa pela concessão, pode retomar o serviço, mas para isso tem que indemnizar a empresa, e foi isso que nós fizemos. Nós entendemos que o facto da empresa ter chegado agora um momento em que diz que não faz mais investimento, ou se o fizer tem que aumentar as tarifas da água, nós entendemos que isso coloca em causa o bem comum desses serviços que são bens básicos à população, e portanto como tal, nós avançamos com o resgate e propusemos a quantia dos valores a que chegamos mediante a concessão. Como é que se calcula isso? Desde logo são 3 componentes desse valor, uma delas é um valor de 5% do valor da faturação do último ano da concessionária, por cada um dos anos que faltaria ainda de contrato de concessão. O contrato de concessão ainda ia até 2035, significa que de 2021 até 2035 ainda faltariam 15 anos. Ora, o volume de faturação nós calculamos com base na faturação de 2019, depois fizemos uma previsão, porque o último ano nós ainda não conhecemos o volume de faturação, que é o 2021, mas andará de grosso modo muito semelhante ao 2019, isto é, cerca de 6 milhões de euros. Portanto, 5% desse valor dá cerca de 300 mil euros de indemnização a pagar por cada um dos anos que falta daqui até ao final do contrato, que dá cerca de 5 milhões de euros de indemnização. Depois, o outro valor maior da indemnização, que são quase 15 milhões de euros, tem a ver com o contrato de concessão, que estabelece que investimentos que a Biowater tenha feito e que ainda não estejam totalmente amortizados, a Câmara, uma vez que vai tomar conta dos serviços, isto é, nós ao tomar conta da concessão, vamos tomar conta daqueles ramais que eles fizeram e que não estão totalmente amortizados e que ainda irão estar explorados nos próximos anos, vamos tomar conta dos equipamentos que eles têm, vamos tomar conta dos funcionários e para isso tudo, aquilo que ainda não estiver totalmente amortizado, temos que os indemnizar. Isso dá cerca de 15 milhões de euros. E depois há ali um valor residual que se prende com uma questão de uns ramais de ligação, mas que é um valor mesmo residual. Portanto, estas são as 2 grandes componentes do resgate e que importam em 20 milhões de euros. E são dados muito concretos, porque é que a Biowater não aceita? Mas essa pergunta tenho que lhes fazer a eles, ou seja, eu se me pergunta porque é que eu acho que eles não aceitam, porque numa primeira fase é normal que alguém que tinha a expectativa de estar num negócio durante mais 15 anos queira receber o máximo possível por sair desse negócio. Agora, o que é certo é que, como eu lhe dizia, uma concessão é uma concessão, desde que nós façamos prova da utilidade em retomar o serviço. E eu entendo que esse serviço está por mais do que provado que há interesse público na retoma do serviço, porque a Biowater não avança com mais investimentos e nós temos freguesias inteiras. Temos Recarei, temos Sobreira, temos Parada, temos Aguiar de Sousa, temos Gandra, que é uma cidade. Todas essas freguesias não têm saneamento em lado nenhum e, portanto, não podíamos estar mais 15 anos sem fazer lá investimentos em saneamento. Ou então, não podíamos estar a Câmara a fazer os investimentos e a Biowater a receber só o fruto daqueles investimentos que fez no passado. Portanto, isso não é possível. E, portanto, não tínhamos outra alternativa senão avançar com o resgate. Sr. Presidente, e por fim, quais são os fundamentos que apresenta para não concordar com este parecer? Muito bem. Em primeiro lugar, deixe-me desde logo esclarecer uma questão que é, apesar do efeito prático ia dar ao mesmo, mas a ERSAR não emitiu um parecer negativo. O parecer da ERSAR diz o seguinte, eu vou ler o último parágrafo, diz: perante a informação que nós lhes fornecemos, não estão reunidas as condições necessárias para obter um parecer favorável, o que é um bocadinho diferente. Ou seja, se não estão reunidas as condições, então que nos pedissem mais elementos e nós fornecíamos esses mais elementos até termos... Mas a ERSAR não pediu mais elementos a dada altura do processo? Não, elas foi pedindo alguns elementos, mas depois emitiu o parecer, se entendia que não tinha os elementos necessários para obter um parecer favorável, podia pedir, mas penso talvez pela questão também da pressão do timing para fazer o parecer, enfim, entendeu emitir esta comunicação sem fazer um trabalho mais exaustivo. De qualquer forma, não emitiu um parecer negativo, não diz é que não está em condições de emitir um parecer favorável neste momento, o que é um bocadinho diferente. Agora, quais são as 3 razões que ela aponta para não estar em condições para emitir um parecer favorável? A primeira questão prende-se com, nós quando temos de fazer um estudo de viabilidade económica de como é que vai funcionar o SEMAS no futuro,
temos que pegar no funcionamento atual da concessão. E a ERSAR diz que nós pegamos no cenário do segundo aditamento, deste aditamento que a Biota nos estava a propor agora, e que deveríamos ter no primeiro aditamento. Exatamente, pronto. Essa questão não colhe até porque no estudo são feitas análises aos dois cenários, quer ao primeiro, quer ao segundo. E para além disso, entendemos nós que se a Biota, perante o município de Paredes, e perante uma necessidade que tinha de reequilibrar a concessão, se nos confronta com a situação de que, para continuar a exercer o serviço no município de Paredes daqui para o futuro, das duas uma, ou nós aceitamos um aumento de tarifas, ou então não está disposta a fazer mais investimentos, então não faz sentido pegar no primeiro cenário do primeiro aditamento, que era um cenário em que eles continuariam a investir. Ou seja, nós tínhamos que pegar no cenário que era o cenário que estava agora em cima da mesa, que é o cenário de ou das duas uma, ou nós autorizávamos um aumento de preços, ou não faziam mais investimentos nenhums. Portanto, essa questão nós não concordamos com esta análise da ERSAR. Segunda questão, a ERSAR diz que não dispõe de todos os elementos necessários para o cálculo da indemnização. Como eu lhe acabei de dizer há um bocado, ela só não tem se não quiser, isto é, ela pode dizer que, uma vez que o ano 2021 ainda está a decorrer, que ainda não tem os dados de 2021 para calcular a indemnização, mas nós o que é que nós fizemos? Nós pegamos nos dados de 2019 e fizemos uma estimativa daquilo que será em 2021, portanto não será assim tão diferente. E até 2035, não é? Diga. E até 2035, pegaram nesses dados? Não, mas até 2035 é só contar os anos que faltam para terminar a concessão, porque nós para calcular a indemnização temos que calcular 5% do valor da última faturação. E a última faturação será o ano 2021, porque a partir de 2022 passa para nós. Ora, a ERSAR tem razão de dizer que ainda não tem os dados da faturação de 2021, mas isso também nós não temos. Nós temos os dados de 2019 e fizemos uma estimativa daquilo que serão os dados de 2021, porque não serão muito diferentes. Segunda questão, também poderá dizer que nós, como eu lhe falei há pouco, nós temos que indemnizar a Biowater pelos investimentos realizados e não totalmente amortizados, os tais 15 milhões de euros. Ora, nós fizemos isso com base nos dados que tínhamos, que era 2019. Se a Biowater fizer alguns investimentos em 2020 e 2021, é óbvio que esses valores não estarão nos nossos cálculos. Mas também, a postura da Biowater nestes últimos anos é de não ter feito grandes investimentos. Portanto, mesmo que haja ali um acerto ou outro, também não é... É uma questão de ajustamento. Exatamente. Portanto, também não concordamos com esta situação. Terceira e a última questão, e esta é talvez a mais flagrante e que até já foi respondida hoje na reunião de Câmara de hoje, com aquela questão daquelas duas candidaturas que lhe falei, que nós tivemos aprovados para avançar com saneamento, que é... Para Recareina e... Recareina na Sobreira, exatamente. A ERSAR diz que, no fundo diz, como é que nós fazemos prova que os SMAs vão conseguir fazer investimentos em todo lado, coisa que não fazia até agora a Biowater, ou seja, se a Biowater não tomou conta dos subsistemas do subconceito, como é que nós vamos tomar conta agora? A resposta é muito simples, ou seja, nós acabamos de a dar com as duas candidaturas que estão aprovadas agora. Ou seja, nós, através de candidaturas a fundos comunitários, como fizemos agora, e como vamos continuar a fazer no futuro, até porque o plano de revitalização e de resiliência do país prevê, no âmbito do ciclo da água, a quantias avultadas para que municípios como o nosso, que estão atrasados em termos de saneamento, possam recuperar esse atraso de há anos que já não devia existir. Ou seja, é dessa forma que nós vamos conseguir fazer esse investimento sem ter que mexer nas tarifas da água. Coisa contrária seria a Biowater, que só estaria na disposição de fazer mais investimentos se nós autorizássemos o aumento das tarifas de água e saneamento. Isto quer dizer que, apesar de todos os investimentos que a Câmara venha a fazer, não vai aumentar as tarifas, é isso? Isso é uma promessa, pelo menos. Claramente, mas é isso que nós temos no nosso estudo e essa foi uma das principais razões que levou a fazermos o resgate. Nós, se quiséssemos continuar com o serviço da Biowater, tínhamos duas opções em cima da mesa. Das duas, uma. Ou eles avançavam com investimentos na parte sul do concelho, mas para isso tínhamos que autorizar aumentos do preço da água superiores àqueles que temos neste momento, ou então mantinham as tarifas que temos neste momento, isto é, não mantinham, havia só a atualização com base na taxa de inflação. Mas não faziam investimentos. Mas não faziam mais investimentos nenhuns. Ou seja, nós perante esse cenário, nós não podíamos estar mais 15 anos sem fazer investimentos em freguesias que estão completamente sem investimentos feitos neste momento. Você Presidente disse-me há bocadinho, em 2022 passa para nós, portanto, a água, não é? Mas então vai ser criado um sistema municipal, não é? Uma empresa municipal.
Uma empresa municipal. Os SEMAs já estão deliberados, portanto, em dezembro já foram constituídos os SEMAs e foi deliberado o resgate. E agora há um prazo de 1 ano, portanto, é assim que funciona. Quando há um resgate de uma concessão, depois dela ser deliberada, que é um ato que tem que ser deliberado em Assembleia Municipal, há um prazo de 1 ano para tomar conta dos serviços. Isto é, ou a Biota nos entregava até o serviço antes, que era possível, ou não entregando antes, legalmente é obrigado a fazê-lo passado 1 ano. O que significa que nós, em janeiro, temos que ter os serviços municipalizados constituídos, mas, no fundo, essa é uma constituição meramente jurídica, porque o que está por trás de um resgate é nós assumirmos os investimentos que a Biowater tem, sejam os equipamentos, seja o que já está feito, como também assumirmos os funcionários que a Biowater tem, portanto, ou seja, já tivemos reuniões com a Biowater justamente para tratar desta passagem de instrumentos, exatamente. Sr. Presidente, por último, o que é que tem a dizer à posição da oposição, ou seja, do PSD e do PP, que estão coligados, como sabe, não é, neste momento. O PSD tinha vindo a defender a rescisão do contrato. O Sr. Presidente, com certeza, que considerou que não era o mais benéfico para o Conselho, não é? O PP diz que, o CDS-PP diz que este resgate só vem prejudicar os municípios. Qual é o seu comentário a estas declarações? É muito fácil rebater esses comentários, repare, em relação à posição do PSD, é uma posição completamente irresponsável e demagógica, porque vem defender uma questão que não é possível, ou seja, repare, se nós estamos a propor um resgate, se estamos a propor pagar 20 milhões de euros à empresa, e mesmo assim a empresa não mostra para já sinais de querer aceitar o valor e quer ir para o tribunal, como é que era possível nós passar-nos sequer pela cabeça que íamos tomar conta do investimento que eles fizeram sem pagar nada, zero? A chegar à beira deles, olha, vocês não estão a fazer os investimentos que se comprometeram e portanto vão à vossa vida e continuamos a fazer nós. Isso é completamente irresponsável, até porque há pouco viu aquela questão que eu lhe falei que a ERSAR colocou. A ERSAR colocava como é que até agora a Biowater não tomou conta daqueles subsistemas na parte sul do concelho e nós agora vamos tomar conta. E já expliquei porquê. Porque nós vamos fazer através de fundos comunitários agora. Agora, a Biowater defende-se sempre que não fez mais investimentos por causa dos subsistemas na parte sul do concelho. Eu também, atenção que eu devo dizer que a Biowater isso não colhe, essa desculpa não colhe, porque se é certo que os subsistemas estavam a fornecer a água, nunca ninguém impediu a Biowater de avançar com o saneamento no sul do concelho. Portanto, eles se quisessem ter avançado com o saneamento, era chegar lá e começar a fazer a obra. Portanto, isso mas depois também se avançassem com o investimento e não tivessem clientes, entre aspas, sim, era de todo impossível, não é? De qualquer forma, eles não podem saber se não têm clientes, se não fazem primeiro o investimento. Portanto, aí era a posteriori. Portanto, ou seja, eles é uma desculpa de mau pagador, portanto, eles é que não quiseram fazer o investimento e entenderam e foram empurrando o problema que a barriga para a frente. Quem estava à frente do município também deixou esta questão avançar e nós chegou um momento em que tínhamos que dizer chega e avançar com soluções. Portanto, essa posição do PSD é completamente irresponsável e mostra quem são as pessoas que temos neste momento à frente do PSD para gerirem a autarquia. Quanto à questão do CDS, então ainda essa mesmo não tem mesmo ponta para onde se lhe pega, não é? Porque, se repare, como é que podem dizer que nós não estamos a defender os interesses do município se nós estamos a fazer aquilo que nós tomamos as decisões para fazer aquilo que já devia ter sido feito há anos? Ou seja, nós chegamos à conclusão que há uma empresa que não está a cumprir com aquilo que se prontificou, que se defende também com alguns argumentos do porquê de não ter feito isso. Sim, senhora, nós chegamos à beira da empresa e dizemos, meus amigos, no contrato de concessão está previsto uma indemnização se nós quisermos retomar o serviço. Nós somos pessoas de bem, nós vamos querer retomar um serviço que nunca lhes devia ter sido entregue no passado e, portanto, o que o contrato diz é: façam o favor de nos pagarem 5% por o volume de faturação do último ano, por cada um dos anos que nós já não vamos estar aqui, nós vamos pagar, e paguem-nos aqueles investimentos que nós fizemos e que ainda não estão amortizados. E é isso que nós vamos fazer. Portanto, nós somos pessoas de bem, vamos pagar aquilo que entendemos que devemos pagar e a Biowater continuará a prestar os serviços nos municípios onde está a prestar e nós vamos retomar uma coisa que no passado nunca devia ter sido entregue a privados. Bens essenciais como a água e o saneamento deviam ter sido sempre dos pardenses e é isso que vão passar a ser a partir de 2022 e através de candidaturas como aquela que apresentamos e candidaturas como vamos apresentar daqui para a frente, vamos
recuperar esse atraso de anos que temos na água e saneamento. Mas o facto, Sr. Presidente, é que o CDS-PP tem chamado a atenção para esta questão e designadamente para o parecer da ERSAI e para além disso, é a opinião do PP que o Sr. Presidente já estava na posse deste parecer há algum tempo, mas que não queria ainda divulgá-lo publicamente. Olha, o CDS confunde tanto as coisas, portanto, nota-se claramente que não estudam os dossiês, porque repare... Mas este parecer está datado de 5 de março, Sr. Presidente. Este parecer claro, está datado de 5 de março. É óbvio, e eu vou-lhe já responder a isso. Primeiro diz que nós não devíamos ter avançado para a Assembleia Municipal sem ter o parecer da ERSAR. Ora, isso foi mais do que debatido na Assembleia Municipal, que nós solicitamos o parecer em setembro e demos o tempo devido para nos ser emitido o parecer dentro do prazo devido. Depois, como não veio dentro daquele prazo, nós avançámos com a Assembleia Municipal porque já não estávamos obrigados a esperar por esse parecer. Depois, o parecer está datado de início de março, deve ter chegado a meados de março, e perante a recepção do parecer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar esse parecer a uma reunião de Câmara e tenho que levar a essa reunião de Câmara qual é a posição da Câmara Municipal perante esse parecer, porque perante esse parecer podia haver uma de duas coisas, ou nós entendíamos que deveríamos desistir por algum motivo do resgate, ou então nós entendemos que o que nós argumentamos está perfeitamente consolidado e que não concordamos com a comunicação da ERSAR e continuamos com o parecer. E foi exatamente isso que fizemos. Portanto, na primeira reunião de Câmara que tivemos, depois de ter analisado a questão, ter submetido porque repare, nós recebemos o parecer, tivemos que submeter o parecer portanto, a quem nos fez consultoria neste processo, tivemos que analisar a questão e depois os vereadores foram os primeiros a tomarem conhecimento do parecer, como não poderia deixar de ser, portanto, ou seja, se o CDS também tivesse vereadores, teria recebido hoje o parecer, tal como receberam os vereadores do PSD. Presidente, tem consciência que este vai ser um tema quente, digamos assim, durante a campanha eleitoral, não é? Tem consciência disso. Olha, pelo menos vai ser abordado por todos os partidos políticos, com certeza. Isto porque, neste resgate, seja de que maneira for, e depois logo no futuro se verá, não é? Se entretanto a Biowater for para tribunal, mas, entretanto, a autarquia vai ter que ter 21 milhões de euros, mais de 21 milhões. E isso não se vai, isso o Sr. Presidente garante que não se vai refletir nas tarifas aos consumidores? Já lhe acabei de responder, acabei de responder a isso, portanto, o empréstimo já está feito, aquilo que os consumidores esperam de nós é aquilo que nós vamos fazer a partir já de maio, é que lancemos concursos para avançar com saneamento em Recarei, em Sobreiro e nos outros locais. Isso é o que os pardenses querem de mim, e isso é aquilo que se vai debater na campanha eleitoral, é que ainda este ano as pessoas em Recarei e na Sobreira vão ver as estradas rasgadas para se começar a fazer saneamento. E se continuássemos a empurrar o problema que liga para a frente, continuámos a discutir aqui a questão, mas não viam o saneamento avançar nas suas freguesias. E isso é o que os pardenses querem, e foi para isso que eu fui eleito, que é para defender os interesses dos pardenses. Sr. Presidente, a água e saneamento vai ser a bandeira da campanha do Sr. Presidente? Não, vai ser uma delas, porque olha, posso lhe dar outra novidade. Portanto, ainda hoje a reunião de Câmara foi a segunda fase da estratégia local de habitação. Ou seja, todos nós sabemos que uma das grandes fatias do plano de revitalização e de resiliência são fundos comunitários que vão estar à disposição das autarquias para a construção de habitação social. Eu posso lhe dizer que a primeira fase da nossa estratégia de habitação local foi a criação de habitações sociais para resolvermos aquele grande problema de insalubridade e de falta de condições de habitabilidade que temos mesmo atrás da Câmara Municipal de Paredes com a comunidade cigana, em que já no próximo mês de maio, portanto vai agora também a abril a alteração orçamental depois da aprovação da candidatura, que já existiu, para avançarmos com essa primeira fase para a construção de habitação social para o realojamento da comunidade cigana. E a segunda fase da estratégia local de habitação, que foi hoje a reunião de Câmara, vai prever a construção de mais habitação social noutros terrenos que a Câmara dispõe no Conselho e que neste momento não tinham construções em cima, não é? E vai prever também a possibilidade de nós reconstruirmos alguns imóveis que neste momento estão devolutos, imóveis que, por exemplo, que foram entregues a bancos por falta de pagamento e que nós contamos
poder adquiri-los através de apoio comunitário e construir novas habitações sociais. Portanto, posso lhe dizer claramente que o saneamento não será uma bandeira, porque foi algo que nos ocupou muito já este mandato, e portanto, se não fosse algo que nos ocupasse muito este mandato, nós não tínhamos avançado com o resgate, é uma coisa que já está em marcha, mas posso lhe dizer que a habitação social vai ser sem dúvida uma das questões que mais nos vai ocupar no próximo mandato. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.